Paz, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja a nossa força nesses dias. Irmãos, eu estou passando por aqui porque pretendo manter diariamente um momento de meditação com os irmãos. Eu gostaria de morar durante uns dias aí no texto de João capítulo 16, no verso 33. Para mim é um texto muito significativo nesse momento, onde Jesus Cristo diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Se você percebeu o contexto desse texto, é um contexto que Jesus Cristo está falando de perseguição, de sofrimento, de abandono. É um contexto bem propício para o momento que estamos vivendo hoje, onde muitos vivem na incerteza. Muitos não sabem o que fazer. Muitos não sabem lidar com o silêncio. Muitos não sabem lidar com o tempo em abundância. Eu quero dizer, quando você tem tempo bastante para viver aquele dia. E o intuito aqui é passarmos pouco tempo realmente meditando no texto, um pouquinho cada dia. E eu gostaria de destacar hoje a questão exatamente da durabilidade do tempo. A gente está em quarentena, o intuito é realmente não sair, não saia, continue mantendo a higiene pessoal, lavando suas mãos, usando álcool em gel na possibilidade, né? Esterilizando seus objetos de uso caso alguém toque, a questão das roupas, cuidando bem das roupas. Então, o objetivo é esse: fique em casa. É quarentena mesmo, para que nós possamos passar esse momento de uma forma, se não boa, né, pelo menos aceitável. E nesse sentido, eu quero trazer exatamente a vivência de Jesus Cristo. Veja, Jesus nasce num contexto da vinda do Messias, e nesse contexto o povo de Israel esperava um tipo de Messias, mas Jesus Cristo veio de outra forma, né? E aí ele, quando criança, ele começa a viver na família judia, como uma criança natural do lugar. E eu entendo que, de repente, quando ele começou a ter noção, já de criança para adolescente, ele começou a entender a missão dele. E aí, a Bíblia relata Jesus Cristo, né, passa a relatar praticamente a partir da adolescência de Jesus Cristo, né? E eu entendo que a partir do momento que ele teve a consciência da missão dele, até o momento que ele teve que cumprir, né? E quando ele esteve no Getsemane pensando sobre esse momento, ou seja, a questão de ser entregue aos guardas, ir à cruz, passar por todo o sacrifício, passar por tudo isso para que depois ele fosse ressuscitado e passasse um tempo aqui na terra com os seus discípulos, com aqueles que haveriam de ouvi-lo, e depois ser levado aos céus. Nesse tempo eu entendo que Jesus Cristo sabia de sua missão claramente, né? E ele viveu esse tempo exatamente dia a dia, entendendo que um dia chegaria ao objetivo, né? Nós não sabemos que tempo vamos passar em quarentena, não sabemos como vamos ficar. O governo entende que isso vai passar entre a primeira e a segunda quinzena de setembro, ou seja, nós possivelmente só tenhamos nossa vida regularizada a partir da primeira semana de outubro. E aí nós precisamos nos preparar. Veja, muitos de nós andamos muito ansiosos. Muitos de nós estamos com medo.
E eu entendo que Jesus veio como homem, entendo claramente que também era pessoa de Deus, mas como homem ele viveu os sentimentos do homem, os pensamentos do homem, né? A Bíblia diz que ele não pecou, mas ele com certeza tinha as lutas dele. O que prova isso é que quando ele esteve no momento da tentação, né, e a Bíblia deixou claro para que entendamos que Jesus passou pela tentação como homem. E como homem ele passou por esse tempo. Eu entendo claramente que desde possivelmente a sua adolescência, né, passou para a vida adulta, assumiu os 3 anos de trabalho, de serviço, né, com cerca de 30 anos, cerca de 3 anos vivendo esse serviço, até ir para o Getsemane, passar por todo o processo, ir para a cruz, derramar seu sangue por nós, morto, foi levado ao túmulo, ressuscitou ao 3º dia, mas eu entendo claramente que a palavra claramente ela está sendo bem fixada por causa disso, que dia após dia, a partir do momento que ele teve consciência de sua missão, Jesus Cristo viveu isso, e a fala dele é: por que vocês estão ansiosos? Então a minha oração nesse momento é que nós entendamos que se Jesus passou por esse momento e controlou a ansiedade, seus pensamentos, e entendeu claramente que o Espírito Santo podia fazer assim, pode fazer assim conosco também, a minha oração é que você entenda isso, como ser espiritual que você é. Entenda que o Senhor quer que você descanse. Descanse no Senhor. No mundo, as aflições existem. Nós passamos por aflições. Tenha bom ânimo. O Senhor já venceu o mundo e nós venceremos também. Deus te abençoe e te guarde.